YouTube, como habitualmente, aí quem não pôde assistir, pode assistir mais tarde, né? Então, nós temos um pequeno roteiro, assim, sobre o espírito esportivo, ou esportividade na luta, ou a luta positiva, com sentido esperançado. Eu estou seguindo mais ou menos isso, uma breve introdução, mas depois a questão do espírito de luta, o espírito de superação cristã, não é estoicismo, mas é apoiar-se na graça. Essa visão esperançada, otimista em relação a obstáculos, dificuldades, problemas que nós temos pela frente. Então nós temos aí o sentido da esperança quase que norteando a essência, né, desse tema de espírito esportivo. E para que haja espírito esportivo, a pessoa, ou cada um de nós, também tem que saber ver por detrás da cruz o que Deus, as graças que Deus nos comunica por detrás das nossas dificuldades, de uma doença, de uma contrariedade, a possibilidade de nós meditarmos na filiação divina. E a necessidade de nós termos um adequado crescimento, ou treino, ou exercício esportivo, quase que aplicando a analogia de São Paulo, da esportividade na luta, como sendo essa luta que ele dizia que luta não como quem dá golpes no ar e faz aqueles comparativos, que aqueles que correm na Olimpíada buscam enfim, esse resultado, esse prêmio, e nós buscamos a vida eterna. E não ter problemas se nós caímos. O problema não está em cair, né? Está, sobretudo, o grande problema é a pessoa ficar no chão. Nós precisamos começar e recomeçar, que esse é o sentido da luta ou esportividade na luta. Pode haver derrotas momentâneas, mas nós vamos precisar ter esse espírito de renovação, o espírito de uma teimosia elevado ao plano sobrenatural, que é fé, confiança e amor de Deus muito grande. Aí está em jogo as 3 virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Como vocês sabem, a fé é um olho de Deus dentro da nossa alma. Enxergamos as coisas porque Deus, estando em nós, as enxergamos assim, com o olhar de Deus. O senso de esperança, a esperança é uma confiança imensa no poder divino que nos dá todas as graças. E o amor é o que nos move a lutar. Então, portanto, toda a esportividade na luta tem que estar embasada, nutrida pelas 3 virtudes teologais. A fé, a esperança e a caridade, que nos são dadas no batismo, estão dispostas para aumentar, para crescer e para desenvolver. Então, procure ter isso presente. No plano do crescimento da graça e da vida da graça, nós temos que viver as virtudes sobrenaturais, a fé, a esperança e a caridade. Então, vamos procurar trabalhar no plano sobrenatural, no plano da graça, porque aí sim, das nossas quedas, tiramos impulso. Da morte, sabemos tirar vida. E os nossos pés de barro, todo esse barro de que somos feitos, com esse barro podemos fazer alguma coisa, com a graça de Deus e com a ajuda do Senhor. Então a vida cristã, ela se apoia nesse senso de esperança. Não sabeis, diz São Paulo, que nem todos aqueles, não sabeis que dos que correm no estádio, todos correm, mas um só ganha o prêmio. E aqui já fica para nós essa analogia que faz São Paulo, e diz: correi de tal maneira que ganheis. O nosso esporte sobrenatural é um esporte sobrenatural, é um esporte que nos leva a vencer as nossas dificuldades, pecados, tentações, limitações. Para quê? Com a ajuda da graça, porque a graça pode tudo, se nós correspondemos a ela, podemos chegar ao céu, à glória, à visão de Deus. E aqui está, nem olho viu,
Nem o São Paulo, não é, que teve aquele arrebatamento e ele não conseguia explicar, nem olho viu, nem ouvido viu, nem ouvido ouviu aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E assim nós podemos alimentar esse senso, esse sentido de esperança, que é já algo daquilo que vamos possuir em toda a eternidade, que é o próprio Deus em nós. Quando estamos em estado de graça, a graça está conosco, há uma inabitação, uma vida de Deus em nós. A presença da Santíssima Trindade no nosso coração, na nossa alma em graça, todo o nosso ser já está elevado num plano sobrenatural. Vamos pensar nisso. Ter a vida da graça já é uma preparação desse grande céu, dessa visão beatífica, esse encaminhamento que nós podemos ter já na terra. A vida cristã não é uma vida de lamúrias e de queixas. Nós desde já penetramos na vida intratrinitária. Então, tirar essa imagem que por vezes acontece de se ver na religião como uma coisa negativa, como o ar severo, até ter um ponto de caminho que fica de recomendação para todos nós em termos do apostolado correto, porque Cristo era uma pessoa alegre, Cristo atraía as crianças, as pessoas gostavam de estar com o Senhor, não era uma pessoa que tinha um olhar severo, que estava sempre apontando com o dedo no defeito dos outros. Dizendo, não vim para salvar os sãos, mas vim para salvar, dizia ele, aqueles que estão doentes, aqueles que estão com dificuldade. E somos assim todos nós. Então, o espírito de luta cristão não poderia estar longe desse espírito de luta que temos que ter todos nós para fazer um trabalho bem feito, para levar para frente uma família, para cuidar dos nossos deveres de cada dia, para acordar no horário, para fazer as nossas tarefas, para entregar esses trabalhos diários. Todos eles exigem esforço, uns mais, outros menos, e nós sabemos que à medida que nós praticamos as virtudes, se vamos conquistando as virtudes, aqui já roubo o nome do livro do padre Fausto, né? Que fala da conquista das virtudes, e a conquista das virtudes se reverte para cada um de nós numa extrema facilidade, numa connaturalidade. A palavra connatural é como se nós já temos tantos hábitos, não? De caminhar, de levantar, de falar, não? De hábitos de trabalho, coisas que nós já fazemos com tal facilidade porque foram tantas vezes que nós repetimos e aquilo já ficou incorporado à nossa vida. E a virtude é aquela que produz na nossa vida essa facilidade, essa connaturalidade que todos nós precisamos. Então, não pensarmos que o caminho de santidade, o caminho de vida cristã, é um caminho fácil, é um caminho de exigência. Você vê no próprio Evangelho, isso pode nos ajudar a pensar que há um certo rigor nas palavras de Cristo, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O que significa? Nem todo aqueles que dizem Senhor, Senhor. Há pessoas que rezam, fazem oração, pedem a Deus, mas não se esforçam. E é preciso exigência, sacrifício, vencimento da nossa preguiça. Então, quantas passagens no Evangelho nos falam daquele construtor que começa a edificar e não termina. Fala daquele outro que começa a fazer a casa, mas não a constrói sobre rocha, que exige muito mais esforço. É uma pessoa que improvisa, uma pessoa imprudente. Então, não se pode pensar em edificar a vida espiritual sem que haja um apoio nas virtudes mais básicas, mais elementares da vida corrente, da vida humana. Uma pessoa, para ser um bom cristão, tem que ser um bom profissional, tem que ser uma pessoa que tem prestígio profissional. Se, porventura, em algum campo da nossa vida profissional, das nossas atividades, pode estar nos considerando como sendo uma pessoa que não acaba as coisas, que não entrega direito, que não é pontual, nós temos que corrigir, porque a mensagem cristã é de perfeição, sede perfeitos, lembrando, né, a própria palavra de Cristo que não é dita para algumas pessoas,
para alguns excelentes, alguns exímios, pessoas dotadas de umas capacidades especiais. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Com certeza não teremos a perfeição de Deus, mas poderemos seguir esse modelo que é o próprio Cristo, que nos coloca como referência a sua humanidade santíssima, porque ele viveu plenamente como homem. É o homem que mais plenamente viveu as virtudes e nos deixa um modelo exato, adequado, conveniente para o nosso crescimento espiritual. Mas precisamos do espírito de superação. Só aqueles que fazem violência, essa violência contra os nossos defeitos, contra esse homem velho que nos puxa para baixo, só os violentos arrebatam o reino dos céus. Então essas palavras são duras, porém servem de contraponto da esperança, o contraponto da alegria, da felicidade, da luta esportiva, de começar e recomeçar, mas com denodo, com esforço, com coragem, com fidelidade, com coerência de vida. Não podemos ser aquela pessoa que diz que sim, mas depois faz que não. Nem todo aquele que está lá dizendo sim, depois é recompensado. É preciso saber dizer sim, até o exemplo que Cristo dá na parábola, que é aquele filho que disse não, depois se recapacitou, se arrependeu e foi trabalhar na vinha do Pai. Isso significa que, no primeiro momento, a pessoa deixou na sua intenção de querer fazer a vontade de Deus, mas retifica e louva essa capacidade de recapacitar, de repensar, de refletir. E o filho pródigo, como também Deus Pai o espera, então todos nós temos que ter esses hábitos de espírito de luta, que é começar e recomeçar, não parar, não ficar caídos. Agora, o espírito de luta é um espírito positivo. Positivo não do positivismo, não o espírito desse mantra, não, é preciso pensar positivo. Pensa positivo e tudo vai dar certo. Bom, provavelmente, deve dar certo, mas se nós não colocamos os meios necessários, Deus não vai recompensar a nossa moleza, a nossa preguiça. Como é que Deus vai poder recompensar a preguiça de uma pessoa que não põe os meios, de um pai de família que não dedica tempo aos seus filhos, não cuida de olhar o que está acontecendo, quais são as amizades do seu filho, não está antenado às dificuldades que supõe a educação familiar, vai descobrir, depois de passado um tempo, que levou um gol, né? Mas nós temos que ser, assim, pessoas prudentes, das virgens, não as nécias, aquelas, e essa passagem das virgens nécias e das prudentes, lembrar que naquele azeite que umas tinham e as outras tinham de início e depois acabou, é a graça de Deus. E se nós andamos nos esvaziando de Deus ao longo dos últimos meses, não é verdade que aí entra primeiro o pecado venial deliberado, essa fragilidade para a vaidade, essa fragilidade do orgulho, essa fragilidade da preguiça, esse deixar e postergar a nossa mudança. E a multiplicação dos pecados veniais dá como consequência a ruptura do estado de graça, que é o maior desastre que pode ocorrer, a maior infelicidade na vida de uma pessoa, é a perda da graça de Deus. Por isso nós temos que cuidar, zelar, por viver em estado de graça, porque bastaria uma só graça. Com uma graça, ela vale muito mais do que todo o universo material inteiro, inclusive um homem, uma pessoa cheia de graça, porque está com a graça de Deus, tem um valor infinitamente maior do que todos os outros homens que não estão em estado de graça diante de Deus. É como se uma pessoa vivesse num estado de animal e não tem a participação da realidade divina no seu coração. E nós devemos aspirar a essa luta de tal maneira que nós vivemos metidos na graça de Deus, que esta é a verdadeira vida, é a que nos faz felizes nessa vida e definitivamente no céu. Temos que ter uma visão, então, otimista diante de obstáculos. Na Terra,
Cristo diz para os seus discípulos, os apóstolos, tereis tribulações. Quer dizer, não é o discípulo mais do que o mestre. Se Cristo passou por essas dificuldades, não... Olha, chove para bons e ruins. As coisas ocorrem para uns e para outros. O que precisamos ter é uma capacidade de enfrentar essas paradas com uma presença de espírito, com um senso de esperança, com dignidade. Não podemos ser pessoas que estão se queixando do tempo, do calor, do frio, do cansaço, do horário, do chefe. Nós temos que estar muito mais preocupados com resolver as situações, rezar mais, procurar sempre encontrar soluções positivas para as dificuldades. Nessa corrida de obstáculos, se nós formos usar assim uma imagem, não olharmos tanto para as dificuldades, mas olhar sobretudo para a meta a atingir, que nos santificamos, crescemos nas virtudes. Se nós não tivéssemos dificuldades, não teríamos um caráter firme, um caráter seguro, umas virtudes bem provadas. Então, não fazer, como alguns fazem, de pequenas dificuldades, ou até não tão pequenas, fazer delas uma tragédia. Senão, não temos que fazer tragédias, temos que ser pessoas que sabem apoiar-se em Deus e têm esse sentido de consideração da filiação divina. Com a força de Deus, com a ajuda de Deus, tudo podemos. Omnia possum, tudo posso, naquele que me conforta. Se realmente estamos unidos a Deus através dos sacramentos, e aí nós já podemos olhar um pouquinho, como é que nós andamos de vida sacramental? Estamos fazendo o nosso exame de consciência, buscando a confissão com a frequência de vida, nos preparamos para a assistência da Santa Missa, comungamos, que a recepção da Eucaristia é um alimento de fortes, a fortaleza que se nos dá. Uma pessoa, a recomendação é uma pessoa primeiro, enfim, já assiste à missa no domingo, por suposto, e preparar-se bem para poder receber a comunhão toda semana, e depois, paulatinamente, começar a fazer uma visita ao Santíssimo Sacramento no horário que der e procurar tratar a Cristo, estar perto do Senhor, que é Deus presente ali no sacrário, dizer palavras de amor, de carinho, de atenção. E toda vez que nós tratamos... Isso não é coisa de mulher ou de mulherzinha. Nós temos que ter uma piedade viril daquele que sabe, que ama e se coloca ali. É Deus que está presente. Vamos nos aproximando do Senhor, não ter medo de chamar Cristo de Jesus ali perto do sacrário. E aos poucos vamos ganhando essa presença de Cristo no nosso dia. Temos o sacrário no centro da nossa vida. E aos poucos vamos ganhando até um pouco mais de empenho ou de desejo de assistir mais vezes à missa e poder comungar mais vezes, como uma necessidade do coração, como uma necessidade de quem ama, de estar perto daquele que é o seu bem. Então todos nós podemos seguir esse procedimento, ir aos poucos, procurando tratar a Cristo no sacrário e vivenciando a missa frequente. Não recuar, apoiar-se na esperança, virtude teologal, que ela se apoia, não nesse muque nos nossos braços, a esperança, não é a esperança que eu tenho, uma força positiva de que vai dar certo. É todo o contrário, é um senso de fé de que postos a receber a luz de Deus, a luz de Deus nos faz enxergar. É como se, sei lá, nós tivéssemos, apagam as luzes dessas salas aí que vocês estão, de repente dá um apagão. Vocês vão ter dificuldade para sair daí. Imagina se paralisasse os elevadores, etc. Vão sair, vão ter muitíssima dificuldade. Uma pessoa sem fé, essa perda dessa iluminação. Com uma fé viva, nós temos capacidade de enxergar qual é o roteiro, qual é o caminho certo.
E é Jesus Cristo, que é caminho, verdade e vida, nos dá essa luz. E a fé é fundamento das coisas que virão. A fé é fundamento. E se nós não temos fé, o que nós vamos esperar? Eu lembro de um exemplo que dava uma vez numa palestra, muito simples, um pouco ridículo, mas a gente não esquece mais. A pessoa está num ponto de ônibus, se acredita que o ônibus vai passar, fica esperando, mas se deu meia hora, perdeu a esperança, a pessoa vai embora, vai procurar outra coisa, né? Então nós temos que ter o sentido de fé e de esperança apoiado em Deus, no poder divino, que tudo pode. Sim, tudo pode, mesmo no meio das dificuldades e contrariedades. Bom, todos nós experimentamos um princípio, talvez tenha alguma exceção, às vezes uma exceção é um cara que já está superdotado, né? Já está consagrado em graça, mas não estamos falando de uma pessoa assim. Então o comum das pessoas não é o super-homem, não é o exímio atleta, é simplesmente a pessoa corrente. Temos esse princípio de fraqueza, que é produzido pelas relíquias, a inclinação do pecado de origem, que está aí. Essa inclinação, essa preguicinha de nada, normalmente é assim, né, a preguiça. Ah, eu só tenho uma preguicinha de nada. Tá, eu não sou eu. Bom, ninguém é humilde, a pessoa diz assim, mas lá no fundo a pessoa, né, na hora que mexe com o seu queijo, o negócio é complicado, né? Então todos nós temos um calcanhar de Aquiles, que é a nossa soberba, o nosso orgulho, os pecados capitais. Enfim, dizem que são 7, já foram enumerados os 7, mas tem tantos desdobramentos, os pecados capitais, que nós temos que dar uma olhada neles, examinar, porque todos eles são relíquias, são desdobramentos do pecado original, como que sementes de doença que se espalham na nossa alma e também provocam dificuldades nos ambientes onde nós estamos. Nós temos que lutar contra esses elementos. Agora, tem pessoa que diz assim, olha, eu não sei o que acontece, eu não consigo. Já ouviram essa história, né? A gente chega num retiro, está batendo papo com uma pessoa, não sei o que acontece, esse negócio de castidade é uma coisa difícil, porque hoje em dia, porque você sabe, tinha um sacerdote, quando uma pessoa na direção espiritual dizia assim, o senhor sabe, então, o senhor sabe como são as coisas? Aí o sacerdote dizia, não sei não, como é que é? Para ajudar aquela pessoa a abrir a alma e explicar o que está acontecendo, porque precisa se confessar dos seus pecados, para poder receber a graça de Deus. E não se desculpar, que já que é assim, que todo mundo cai, que é difícil. Não, nós temos que reconhecer e em termos de vida espiritual, nós não podemos dizer que eu não consigo, porque por detrás do não consigo é a pessoa que não está buscando a graça de Deus, nem faz oração, nem se apoia nos sacramentos. O não consigo é uma consequência dessa atitude daquelas virgens nécias, que não colocaram azeite suficiente na lâmpada. Isto é, não foram buscar as fontes da graça a tempo e horas, porque representa o acabamento, o acabar do azeite, é que a vida vai acabando. O azeite está indo embora, gente. Olha o azeite está acabando. E a pessoa não buscou a graça. O que vai acontecer? A coisa está sinalizada. Então nós não podemos deixar para amanhã a confissão, para amanhã começar um plano de vida espiritual. Começa logo esse plano de vida, mesmo que seja faz 5 minutos numa leitura do Evangelho, faz um exame de consciência diário, começa com algo. E isso nos leva a pensar num ponto de caminho, na insinceridade de quem diz que eu não consigo, não sou capaz. Gente, eu não sou capaz. Isso daí não dá. Diz o ponto de caminho. Dizes que sim, que queres. Está bem. Mas queres, como um avaro, quer o seu ouro.
como uma mãe quer a seu filho, como um ambicioso quer as honras, ou como um sensual, coitado, quer o seu prazer? Não. Então, não queres. O nosso querer tem que ser um querer firme. Não esses eu não consigo, mas é falsa humildade. É uma desculpa, porque não está se empenhando em lutar em pequenas coisas. E aqui está o grande artifício. Artifício e, ao mesmo tempo, o segredo da perseverança. Lutar por amor em pequenas coisas, todos os dias, nos garante essa capacidade maior, essa firmeza e fidelidade a Deus. Amor, portanto, ao sacrifício. Essa firmeza no nosso querer tem manifestações bem claras. Nós temos que contar com as dificuldades e procurar, com a ajuda de Deus, ir superando cada uma delas. Aquele que se prepara para a luta, diz São José Maria, priva-se, citado por São José Maria, está lá em Coríntios, é São Paulo. Aquele que se prepara para a luta, priva-se de tudo a fim de alcançar uma coroa perecível. Nós, porém, para alcançar uma coroa incorruptível, já tinha citado isso antes, o bom esportista não fica se queixando daquela dorzinha que está dando na perna, né? Não fica com esse nhenhenhé, esse mimimi. Você vai e procura ir superando essas dificuldades. Então, o sentido cristão das renúncias se oferece a Deus. As pequenas dificuldades. Tem gente, eu estou parafraseando um ponto de caminho, que diz que há pessoas que se propõem a entregarem-se a vida por Cristo, se crucificando, com o olhar de todas as pessoas. Mas, infelizmente, esse mesmo cidadão que tem esses propósitos que parecem que são robustos, que precisam de plateia para contemplar seu ato de heroísmo, não consegue suportar as mínimas alfinetadas de cada dia, das coisas mais ridículas, porque me disseram ou porque não me disseram. Já aquele cara já perdeu a paz, perdeu o bom humor do dia, porque aquela pessoa fez assim ou fez assado. E nós, realmente, ainda que tenhamos essa dificuldade, não podemos deixar que isso se alastre na nossa vida. Lutar, como qualquer coisa. Você lembra, perdão, um exemplo que repeti a São José Maria tantas vezes, em relação às aves, uma águia, né? Não é verdade que as asas de uma águia, elas pesam, mas pesam por quê? Para ter essa capacidade de elevar-se. Então tá aí a necessidade de nós termos, e aqui passamos para outro ponto, que é o treinamento, a repetição, o propósito de cumprir uma vez e outra vez. O treino espiritual é como se fosse o treino do esportista, uma vez e outra vez. A força de repetir, é como aquele ponto de caminho que fala como construíram aquele edifício tão grande, tão elevado, a força de pequenas coisas, não pedaços de ferro, armações, tijolos, concreto, brita, e sim, a força de pequenas coisas. Nós todos podemos, fazendo um pequeno exame, nosso exame de consciência, ver onde estão nossos pontos mais fracos, aqueles que mais atrapalham a nossa vida. Pode ser a preguiça, pode ser a soberba, pode ser a sensualidade. E procurar, primeiro, buscar a graça de Deus. Como? Fazendo esse exame de consciência e buscar uma confissão quanto antes. Se nós vemos que estamos perdendo esse estado de graça, estamos perdendo o fervor da caridade e estamos entrando na tibieza, ou então se nós notamos que estamos com uma falta grave, que aquilo nos aparta, nos afasta de Deus. Fazer um ato de contrição desde já, procurar uma confissão, e esse hábito de confessar-se com frequência nos ajudará a ter esse espírito alegre, esse espírito de esperança, para que não caiamos nesse defeito. Ouçamos de São José Maria
lá no Cristo que Passa, ouçamos o Senhor que nos diz, quem é fiel no pouco, também o é no muito. E quem é injusto no pouco, também o é no muito. É como se ele nos lembrasse, luta a cada instante nos detalhes, aparentemente pequenos, mas grandes aos seus olhos. Cumpre com pontualidade o dever, sorri a quem precise, ainda que tenhas a alma dorida. Dedica sem regateios o tempo necessário à oração. São estas e outras semelhantes as moções que sentiremos cada dia dentro de nós como um aviso silencioso para que nos treinemos no esporte sobrenatural do domínio próprio. Aqui temos, isso está, para quem quiser depois ler no Cristo que Passa, o livro é Cristo que Passa, de Homilias, o númerozinho de numeração de parágrafos, e cada 2, 3 parágrafos está lá, é o Cristo que Passa, número 77, que nos dá essas ideias muito boas. Vencer com diligência essas pequenas incomodidades, mas em vez de nós lutarmos para tirar um defeito, lutar para ganhar virtudes, ser mais ordenados, ser pessoas que sabem sorrir, ser pessoas amáveis, cordiais, pontuais, sinceras, verazes, diligentes, lutar nas virtudes. E aí temos muita matéria para crescimento. Pequenas derrotas ou derrotas grandes pode ocorrer na nossa vida e nós temos que nos habituar com esse sistema de começar e recomeçar. Porque a humildade nos leva a fazer um ato de contrição e retomar a luta. Não deixar-se aí não deixar a coisa caída, perdida. Então, esse espírito de simplicidade, que é recomeçar sem olhar para trás. Recomeça. Não fique olhando para trás. Uma pessoa que se desanima, a pior das tentações é o desânimo, o desalento, que tira aquela energia, aquela força interior da vida sobrenatural. Temos que nos afastar dessa situação. O nosso padre, também o São José Maria, dizia, nunca me agradaram essas biografias de santos que com toda ingenuidade, mas também com falta de doutrina, nos apresentavam as façanhas desses homens como se tivessem sido confirmados na graça desde o seio materno. Diz não, as verdadeiras biografias dos heróis cristãos, e está falando de cada um de nós, são como as nossas vidas, lutavam e ganhavam. Lutavam e perdiam, e então, contritos, voltavam à luta. Bom, então, se vale para as coisas do dia a dia, da nossa vida do trabalho, que nós nos empenhamos em tantas coisas, muitíssimo mais o trabalho constante e habitual, o cuidado das coisas da nossa vida espiritual. Santo Agostinho tinha uma imagem para aqueles tempos que vivia, porque ele é lá do ano 400, ele dizia que as mãos de todas as pessoas que estão dentro de uma embarcação não descansam de tirar a água, porque ela está vazando pelas frestas, não se cansam de tirar a água, porque tudo vem abaixo. E nós, da mesma forma, se nós deixamos entrar o pecado venial, os descuidos, os desleixos, isso pode significar a ruína do edifício espiritual. E nós podemos ter aquele amigo nosso, aquela pessoa que já tem uma caminhada mais forte, uma vida espiritual, um plano de vida espiritual, e pode nos dar orientações. Essa conversa de amigos, ou no apostolado de amizade e confidência, uma direção espiritual com um sacerdote, ou com uma pessoa mais experiente, que também pode um leigo fazer esse trabalho pela amizade, pelo nosso conhecimento, e porque pode nos ajudar, vai fazer o papel desse treinador, desse técnico, treinador, como nos esportes, que vai ajudando a nós caminharmos e lutarmos pouco a pouco. Como esses conselhos podem nos ajudar? E o sacerdote também tem essa função do sacramento, né, da confissão, e nos ajuda muitíssimo a fortalecer a nossa alma para lutarmos com mais exigência. E por fim, nós voltamos à ideia inicial. A vida cristã, ela tem
essa alegria do esporte, como esportista, o bom esportista, que treina, para ele as quedas significa maior capacitação, exigência para poder atingir a meta, para poder chegar lá. E nós da mesma forma, lutarmos por amor, lutarmos seriamente, e esse é o nosso destino na Terra. São José Maria gostava de colocar no diretório, na Epacta, que tem as missas do ano todo, costumava abrir e escrever alguma frase, e com muita frequência escrevia: este é do Antigo Testamento, este é o nosso destino na Terra, lutar por amor até o último instante. Da mesma forma, este é o nosso destino na Terra. Vamos pensar nisso, não? Lutar de verdade, com alegria, porque vale a pena, e nós temos um grande suporte. A nossa fortaleza é emprestada, nós sentimos isso, temos isso presente. São José Maria diz: meu filho, procura manter-te fiel ao longo da vida, e quando sentires que não o és, pede ajuda a Deus, aplica-te com empenho, alegria e espírito esportivo a essa luta sobrenatural e vencerás. Não te preocupes nunca, retifica, volta a começar, tenta uma vez e outra, que no fim, se tu não podes, o Senhor te ajudará a saltar o parapeito da santidade. Tudo bem, meus caros, se tiver algum comentário,